Você teve uma experiência quando sua mãe faleceu? O espaço em que eu estava, caramba. Eu ouvi minha mãe dizer 2 vezes, eu te amo, embora ela não estivesse mexendo a boca. Minha esposa, que estava lá, também teve essa experiência. Minha irmã sentiu a presença do meu pai, que tinha falecido 18 meses antes. Praticamente todo mundo conhece alguém que tem contato com o além. Dr. Raymond Moody é o médico que cunhou o termo experiência de quase morte. Eu nos coloquei em uma situação onde agora podemos provar a existência do além. Todos os grandes filósofos antigos conheciam os oráculos dos mortos. As pessoas passavam por lá e tinham experiências primeiro com seus parentes falecidos. Eu comecei isso com meus alunos de pós-graduação e a primeira pessoa... Imagine a minha surpresa quando ela saiu de lá e disse, não foi meu marido que apareceu, foi meu pai. Se estamos abrindo algum portal, isso não significa que a pessoa que você quer que apareça vai aparecer. Eu já ouvi dezenas de casos assim. Em que ponto estamos em relação à compreensão de uma consciência mais ampla? O primeiro e necessário passo é o pensamento conceitual. Estamos à beira de um grande avanço. Oi, eu sou Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Hoje nós temos algo realmente especial. Nós conversamos com tantas pessoas que tiveram experiências de quase morte. Nós conversamos com tantas pessoas que estão nos ajudando a entender o que significa ter o véu entre esta realidade e outra realidade mais tênue. Hoje nós vamos conversar com a própria médica que cunhou o termo experiência de quase morte. E vamos aprender um pouco com ele sobre quais são as perspectivas dele desde 1975, quando esse termo foi criado, até a forma como pensamos sobre isso hoje. Também vamos focar um pouco no que estamos realmente falando, de forma prática e clínica, do ponto de vista de uma experiência de quase morte, o que podemos provar, o que não podemos provar e onde há margem para discussão. Dr. Raymond Moody Jr., MD, doutorado, ele é a maior autoridade em experiências de quase morte. Algo que eu não sabia, ele na verdade tem um doutorado em filosofia. Ele era professor de filosofia e estudava Platão. Você deve pensar, qual a relação disso com o assunto? Os primeiros gregos foram alguns dos primeiros a se aprofundar no pensamento sobre o que significa morrer antes de morrer. Existe uma prática muito específica que conversamos com Brian Muraresco, onde as pessoas entravam em câmaras subterrâneas escuras, às vezes por um mês inteiro, para se comunicar com os mortos. E se você está pensando, isso é loucura, isso é coisa antiga, acontece que isso é praticamente indistinguível das descrições que as pessoas têm do que acontece quando encontram pessoas do outro lado. E não é só em experiências de quase morte. Isso acontece em experiências de morte compartilhada. Está presente em coisas como sonhos paralelos. Isso aparece em sonhos precognitivos. Existe uma porcentagem incrivelmente alta de pessoas que, especialmente durante o luto, experimentam não sonhos, nem mesmo visões, mas uma experiência real. A personificação de alguém que elas perderam. O que está acontecendo? Será que é só ilusão causada pelo desejo? Acontece que isso tem uma longa história. Raymond Moody estudava isso originalmente e depois cursou medicina para virar psiquiatra. Ele tinha um interesse muito forte em algo como na parte policial, sabe, de assassinatos, e como a psiquiatria e a faculdade de medicina podem nos ajudar a entender melhor esse tipo de situação elaborada, aspectos da sociedade. No entanto, ele acabou trabalhando em uma clínica psiquiátrica e dedicou sua vida a entender esses fenômenos. Ele escreveu tantos livros. Ele fundou o Life After Life Institute. Todos que participaram do programa e tiveram uma EQM citaram o Dr. Moody em algum momento. É como se todos eles se conhecessem. Recentemente li Proof of Life After Life: 7 Reasons to Believe There is an Afterlife. Na verdade, quero abordar alguns desses pontos antes de darmos as boas-vindas ao Dr. Moody. Tivemos Raymond Moody por um curto período de tempo, então neste episódio vamos descrever algumas das experiências fenomenais e inacreditáveis que aparecem em seu livro e em seus escritos, pouco antes de passarmos um tempo com ele.
Jonathan, o que você sabe sobre o mundo das EQMs quando falamos sobre quais são as coisas que realmente caracterizam esse tipo de experiência? Que tipo de coisas ouvimos as pessoas falarem? Bem, há muitas semelhanças entre muitas das experiências que as pessoas têm quando passam para o outro lado ou quando explicam que a consciência delas deixa o corpo. Então, uma dessas semelhanças é que elas têm uma revisão da vida, onde veem cada parte de sua vida passar diante de seus olhos. Eu realmente penso no recurso Shuffle do início do Apple iTunes, onde eles mostravam a arte do álbum e você podia pular de uma arte de álbum para outra, e era como se estivesse em uma vitrine. Eu meio que vejo dessa forma Pode ser uma montagem, não estou dizendo como deve aparecer. Sim, Sim. eles também têm uma sensação de atemporalidade, onde perdem a noção do tempo. Eles costumam relatar que sentiram estar em algum lugar por muito tempo, mas o tempo real foi curto. Algumas pessoas descreveram uma visão de 360 graus. Algumas pessoas também mencionaram que as palavras realmente não conseguem fazer jus a isso. É indizível. É indizível o que eles vivenciaram. A sensação é tão intensa que as palavras não conseguem descrevê-la. Também há cores que parecem avassaladoras. Também, Sentidos aguçados. sentidos aguçados, a capacidade de viajar, se mover pelo espaço, não estar limitado pelo físico. Você está indo bem e prestando atenção. Eu tenho prestado atenção. Além disso, algo que me fascina é a ideia de fazer uma pergunta, mesmo só na sua mente, e ter essa informação ali instantaneamente. Um download. Existe essa ideia de um download. Então, na verdade, existem, digamos, 7 categorias principais de coisas que surgem das experiências das quais Jonathan está falando. As pessoas que têm uma EQM geralmente saem dessa experiência com um conjunto muito semelhante de mudanças. O medo de morrer se foi. Quando mais ouvimos falar disso? Terapia assistida por psilocibina para pacientes terminais, certo? É especificamente para remover o medo de morrer, só fazendo esse paralelo antes mesmo de nos aprofundarmos muito. Então, sem medo de morrer, eles saem sem medo de morrer. Uma compreensão da importância do amor. Existe essa noção, as pessoas frequentemente veem uma luz brilhante, certo? Elas ficam impressionadas por algum ser de luz, algo assim. Quase sempre está associado ao amor, à compreensão. E então elas saem dessa experiência como se o amor fosse a resposta, certo? Terceiro, um senso universal de conexão, que pode vir da visão de 360 graus. Pode vir desse tipo de experiência intensificada, mas existe essa noção de que todos nós estamos conectados. Além disso, nessa conexão universal, Eu não posso entrar na minha lista. Eu tenho a minha lista. Você não conhece a minha lista. eu não conheço a sua lista. Eu preciso de algumas informações adicionais. Sim. A conexão universal, eles frequentemente se reconectam com pessoas com quem estiveram conectados em suas vidas, sejam pais, avós, irmãos que já possam ter falecido. Na verdade, você tem uma espécie de pergunta sobre isso, porque você mencionou que em todos esses cenários nunca há um relacionamento complicado no além. Então, mesmo Gostaria de um episódio só sobre esse tema, pois quase ninguém fala sobre isso. Então não temos medo de morrer, entendemos a importância do amor, um senso universal de conexão, valorização do aprendizado. Eu achei esse ponto realmente interessante. Existe essa noção de que você está recebendo downloads, há informações para você aprender. Eu achei isso uma coisa realmente interessante. Além disso, uma nova sensação de controle, ou seja, ter controle sobre o seu destino, suas decisões. Número 6. Focar nas pequenas coisas. Elizabeth Cron falou sobre isso, como as pequenas coisas se tornam fontes de grande alegria e a noção de que, seja lá o que eu tenha experimentado, existe uma retorno que é necessária. Ou seja, você poderia dizer, você teve essa experiência e blá blá blá. Mas quase todo mundo que tem uma experiência de quase morte passa por essa necessidade de uma transição, de voltar ao que quer que seja o normal. Além disso, algo sobre o qual já conversamos, as pessoas muitas vezes voltam com habilidades especiais. Como posso explicar isso? E quando recebermos o Dr. Moody, ele vai falar um pouco sobre o quanto precisamos resistir à tentação de querer ter uma explicação para tudo. Mas eu quero saber o que está acontecendo para que as pessoas estejam voltando com habilidades psíquicas, com habilidades extrasensoriais. Tem uma história em
está em Proof of Life After Life, mas é o que o Dr. Moody descreve como a melhor EQM que ele já ouviu. Você gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir. Essa é a história de um médico, Dr. George Ritchie. Isso aconteceu em dezembro de 1943. E o Dr. Moody descreve isso como a melhor experiência fora do corpo em uma EQM que ele já ouviu. E nós já ouvimos falar dele? Nós já ouvimos falar, ele ouviu mais do que nós. Então, o Dr. Ritchie, estava muito doente. Ele tinha pneumonia. Ele teve uma febre de 105 graus. Ele foi enviado para o Camp Barkley, no Texas. Ok, então estamos no Texas, em 1943. Ele lembra que estava muito doente, com febre alta, e saiu da cama. Ao olhar para trás, viu que ele ainda estava na cama. Sempre acontece comigo. Brincadeira. Então, ele disse que sabia que tinha algo estranho. E ele tentou tocar nas pessoas e a mão dele passou direto, tipo, pensa no Gasparzinho, o fantasminha camarada. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E ele disse, ok, tem algo acontecendo. Então ele pensou, onde estamos? Barkley, Texas. Ele literalmente pensou, quero ver minha mãe na Virgínia. E ele disse que dentro desse pensamento ele estava na Virgínia. Ok, esse é o primeiro caso que já ouvi de alguém não só saindo do próprio corpo, mas também saindo do estado onde o corpo estava. Então você pode pensar que isso é tudo só, tipo, é o relato dele. Tipo, o que é que a gente sabe? É a imaginação dele. É a imaginação dele. A gente não sabe. Resumindo, ele foi não para Richmond, Virgínia, onde estava sua mãe. Por algum motivo, ele parou em uma cidade nova, perto de Richmond, Virgínia. Ele esqueceu as direções. Ele andou por toda a cidade. Ele se familiarizou com o lugar. E então pensou, eu deveria voltar. Vou voltar para o Texas. Certo. Então ele está passando por tudo isso. Ele volta para o Camp Barkley, no Texas. E então ele está na enfermaria do hospital e acaba vendo muitas coisas. Ele vê o que estão fazendo com o corpo dele e tentando trazê-lo de volta. Estar de volta ao Texas. No Texas. Sim, Eles cobriram o corpo dele com um lençol e disseram que ele estava morto, e ele assistiu a tudo. E um dos técnicos era tipo, doutor, acho que esse cara está vivo. Ele acabou de se mexer, ele está debaixo de um lençol, ele está assistindo a si mesmo ser declarado morto. Uma técnica diz, doutor, acho que ele acabou de se mexer. O médico se aproxima e diz, não, ele está morto, cubra ele de novo. O médico vai embora. A técnica de novo diz, não, esse cara acabou de se mexer. O que está acontecendo? Ele acaba, por fim, acordando. Há registros declarando sua morte não uma, mas 2 vezes. Então, você pode se perguntar por que contei essa história sobre Virgínia. Porque um dia ele pegou um ônibus para Richmond para visitar a mãe de verdade. Agora está vivo. E ele para em uma cidade chamada Vicksburg, Mississippi. Ele diz ao acompanhante, tem uma lanchonete na próxima rua, o outro pergunta como ele sabe, e ele responde que já esteve ali antes. Ele se lembrou da geografia de uma cidade inteira na qual ele nunca esteve fisicamente. É a cidade para onde ele viajou quando deixou seu corpo, quando estava morto. É uma história muito, muito bizarra. vou me colocar no seu lugar por um segundo e dizer que, em uma cidade, provavelmente há uma lanchonete. Então, por que isso é tão incrível, o fato de ele ter dito que havia uma lanchonete? E é possível que a pessoa contando a história tenha dito algo como, tem uma loja de roupas aqui, como a gente sabia? A gente te fez virar uma descrente. Só levou uns 300 episódios. Um de nós tem que ser você em cada episódio. Essas são boas perguntas. Não posso descartar que todos estejam lembrando errado. Vamos deixar isso de lado por agora. Mas o que o conhecido dele, com quem ele estava no ônibus, decidiu fazer foi testá-lo. Então, o conhecido diz pra ele, tipo, o que tem ali naquela esquina? E esse cara ia dizendo pra ele o que tinha em cada esquina dessa cidade que ele nunca tinha visitado. Ele tinha um mapa visual da cidade inteira. Além disso, ele passou a ter habilidades psíquicas quando voltou. O quê? Sabe o que é ainda mais incrível? Ele passou a ter habilidades psíquicas. O quê? O mais inacreditável é que ele conseguiu formar um mapa mental só de ter ido lá uma vez.
Eu iria a um lugar várias vezes, não só com a minha consciência, mas com o meu corpo físico, e eu não lembraria. Podemos falar do que aconteceu. Cobriram ele com um lençol achando que estava morto. Será que não sabem quando alguém morre? Ele foi declarado morto 2 vezes. Isso me assusta. Há certa negligência médica neste hospital. Claramente. A outra coisa que eu queria falar antes de chamarmos a doutora Moody aqui, existe algo que ele vivenciou que é chamado de experiência de morte compartilhada. E ele vai falar um pouco sobre isso. Mas uma das coisas que eu acho fascinante é o que acontece quando você reúne um grupo de pessoas que estão passando por alguma coisa. E uma das coisas que as pessoas experimentam, sinceramente, eu não percebia isso até ler esse livro. Vou fazer uma enquete com as 2 pessoas nesta sala. Alguém já ouviu falar que quando alguém morre, aparece uma espécie de névoa que paira sobre o corpo? Você já ouviu falar disso? Não, Valerie, não. Então, está em filmes. Aparentemente, isso é algo que muitas pessoas relatam. E eu fico pensando, será que é algo coletivo, sabe? Uma coisa coletiva? Quando a gente faz uma live no Substack, quero perguntar sobre a névoa. Já estive em quartos onde pessoas morreram, não vi névoa, mas talvez não soubesse como olhar ou não olhei direito. Muitas pessoas veem uma névoa que sobe de alguém quando essa pessoa falece. Eu realmente escrevi QUEPORRA nas minhas anotações. Que cor é? Branco ou rosa? É claro, branco ou rosa. Por que seria de qualquer outra cor? E algumas pessoas ouvem música. Algumas pessoas relatam um coral de meninas jovens cantando. Eu nunca ouvi falar disso. Sabe, quando eu olho para trás no que nós enfrentamos e no que escolhemos, de certa forma, você sabe, fincar nossa bandeira. Este ano foi um ano enorme para nós, não só em termos de conversas sobre consciência. E nós conversamos com filósofos e também com professores de mecânica quântica e física sobre isso, mas também foi um ano enorme em tentar dar às pessoas a capacidade de vivenciar suas experiências sem medo. E também, o propósito de falar sobre a interseção entre ciência e espiritualidade é dizer: se você está tendo experiências espirituais, se você está tendo experiências que parecem de outro mundo ou fora da sua consciência, na verdade, existe uma ciência por trás disso. Se você tem uma visão mais científica, adivinha, há também um aspecto espiritual nisso. Parece que essa conversa é muito oportuna enquanto fazemos uma espécie de balanço sobre o que este ano significou para o nosso podcast e para essa comunidade. Nós pensamos sobre a morte, pensamos sobre experiências de quase morte. Muitos desses episódios que falam sobre o que acontece depois que morremos são, na verdade, sobre como estamos vivendo. Como expandimos nossa noção do que é possível para que as vidas que estamos vivendo agora possam ser preenchidas com mais alegria, paz e tranquilidade. E não precisamos compartimentalizar. É muito difícil provar cientificamente a existência de uma vida após a morte e o que acontece quando deixamos esses corpos físicos. Mas sabemos que muitas vezes há mais acontecendo e mais disponível para nós do que foi descrito no passado. E essas conversas, para mim, têm sido um lembrete incrível. Permitir que nossa imaginação criativa exista, expandir nossa visão do que é possível e aceitar algumas das experiências que muitos de nós estamos tendo e tentar compreendê-las melhor através desse ponto de vista. Quero dizer, esse tipo de conversa me deixa muito, muito animada. Então eu dei algumas voltas inesperadas só de ler a biografia do Dr. Moody. Quero mencionar que ele se formou em medicina na College of Georgia e fez doutorado na Universidade da Virgínia. Todo mundo no mundo das EQMs conhece o Dr. Moody. Recebemos cumprimentos de todos os convidados que já recebemos para falar de EQM. Eu contei que teríamos o Dr. Moody aqui. Sem mais delongas, seguem trechos da conversa com o Dr. Moody. Depois voltaremos para analisar outros aspectos que não conseguimos abordar na conversa com ele. Seja bem-vindo, Dr. Raymond Moody, ao nosso programa de análise. Break it down. Animadas para conversar com você. Mandamos lembranças de todos que tivemos o prazer de receber neste podcast para falar sobre suas experiências de quase morte. E todos falam de você com tanto carinho. Elizabeth Cron, Anita Morjani e Beth Guadano, todo mundo menciona você sempre que falamos sobre EQMs. É uma honra ter você no Breakdown. Muito obrigado a vocês dois e eu te conto a minha estratégia de vida é manter minha autoestima o mais baixa possível.
Mas, ainda assim, eu agradeço essas palavras carinhosas de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, fico meio sobrecarregado com eles. Eu meio que já cansei do ego. E deixe-me explicar. Se eu dissesse que superei meu ego, que escalei a montanha e eu deitei na cama de pregos e eu queimei o incenso, isso seria egomania, certo? Mas o motivo pelo qual terminei com o ego é que quase me matei por causa dele. E o meu aprendizado específico foi o ciúme. Mas, sabe, quando finalmente superei isso, uma, nas Bahamas, alguns anos atrás, eu estava em um ashram e eu estava conversando e eu disse, um ego trip já basta. E eu vi o Swami, então. Quando você é criança, você ouve essa frase. A vida mais feliz é uma vida de serviço aos outros. Quando você é criança, você ouve isso como um ideal, certo? Depois você chega à meia-idade e começa a pensar nisso como uma aspiração. Mas quando você chega à minha idade, isso já é um fato da experiência, porque você percebe que sempre que faz algo só por si mesmo, você está sempre infeliz. Tudo bem. E acho que a vida tira o ego de você de uma forma muito maravilhosa. Pedimos que use toda a sua experiência enquanto pudermos conversar com você, porque você sabe, você criou um termo que na época era um conceito bem alternativo até para se pensar. E todos esses anos depois, cada vez mais pessoas estão relatando interações com pessoas que já partiram. As pessoas têm menos medo de falar sobre isso. Sabe, eu acho que a porcentagem de viúvas que têm contato com maridos falecidos, em alguns casos, chega a 90%. Pais que perderam um filho e têm um encontro com esse filho até um ano após a morte dele. Muito mais pessoas estão se sintonizando com diferentes frequências. Elas estão tendo experiências psicodélicas ou experiências transcendentais, onde o véu entre este mundo e o outro está ficando cada vez mais fino e cada vez mais acessível. Eu queria saber se você pode nos dar um panorama. Como foi que você começou a se interessar por isso? E o que você viu que mudou ao longo dos 50 anos em que você está nessa área? Bem, obrigado por esse primeiro comentário. Você estava dizendo que lá nos anos 70 isso era um fenômeno marginal, e isso mostra o quanto somos ignorantes no Ocidente sobre as nossas origens, porque, na verdade, a forma como descobri isso foi lendo Platão, que ainda é meu autor favorito. Eu estava Meu pai estava um veterano militar, um oficial de carreira, um cirurgião. Você pode imaginar essa personalidade. Ele aparentemente teve uma experiência horrível na Segunda Guerra Mundial, pelo que percebo, porque ele nunca falou sobre isso, certo? E então, quando eu era criança, foi assim que vivi isso. Meu pai era hostil à religião. Eu fui para a UVA com 18 anos, decidido a me tornar um astrônomo, fiz um curso de filosofia e fiquei fisgado. E a República de Platão, que foi o primeiro livro de filosofia que eu li, começa com esse cara que já era meio idoso e tinha sido bem-sucedido a vida toda. E como tantos que eu conheço, só focado no trabalho, sabe? E aí ele chegou a uma certa idade e disse: agora minha mente volta para aquelas histórias sobre a vida após a morte que eu ouvia quando era criança. E eu desenvolvi esse senso de urgência, certo? E então a República culmina nisso. É tipo, se você já leu Heródoto com a história dos persas marchando pelo desfiladeiro das Termópilas, o livro inteiro meio que acaba com esse foco bem naquele desfiladeiro, e a República é parecida. E tudo isso vai direto para a história de um cara que foi dado como morto no campo de batalha, mas ele se levantou no próprio funeral e contou para seus amigos sobre sair do corpo e passar por um corredor para outro mundo, revendo a própria vida e tudo mais. Eu fiquei realmente intrigado com isso. Então eu perguntei ao Dr. Hammond, nosso professor, do que se trata isso.
E ele disse, sim, esses primeiros filósofos gregos conheciam casos de pessoas que aparentemente morreram e depois reviveram, tendo essas experiências para contar. E o professor Hammond disse que Platão escreveu sobre isso, mas ao mesmo tempo, ou um pouco antes, Demócrito, o atomista, também conhecia essas experiências, e ele escreveu que sim, o que isso é a da atividade biológica que ainda está acontecendo no corpo em nível atômico, mesmo que não seja visível, certo? Então, essa era a minha opinião sobre isso em setembro de 1962. Bem, 3 anos depois, conheci o Dr. George Ritchie, que realmente teve uma experiência assim. E quero dizer, George, até hoje é o ser humano mais incrível que já conheci. E então comecei a reunir casos disso. Terminei meu doutorado em filosofia em 1969 e comecei a dar aulas de filosofia. Imediatamente comecei a ouvir essas histórias dos meus alunos. E assim que comecei a falar sobre isso, membros do corpo docente me contaram sobre as experiências que eles tiveram. E assim, muito rapidamente, percebi que esse era um fenômeno muito comum. Eu era convidado para esses clubes cívicos, que naquela época eram um território exclusivamente masculino, e era como se fossem os grandes influenciadores da cidade. Em todos esses lugares que eu ia, alguém sempre vinha falar comigo depois. Doutor Moody, nunca contei isso para ninguém, mas foi assim que comecei a me interessar por isso e comecei a seguir com minha pesquisa. Bem, voltando a um comentário muito brilhante que você fez anteriormente, e a maneira como eu colocaria é a seguinte: o além está se infiltrando nesta vida, porque com o advento da ressuscitação cardiopulmonar nos anos 60, algo que sempre foi um fenômeno e ainda assim era extraordinariamente raro, porque era extremamente raro alguém que quase morreu sobreviver a isso. Mas com a RCP isso mudou a situação. E, então, de repente, o que aconteceu foi que era algo que em 1925 era inédito, muito raro. Em 2025, todo mundo conhece alguém que passou por uma experiência assim. Então, isso significa que praticamente todo mundo conhece alguém que está em seu coração em contato com o além, certo? Então, é o que chamamos de além, está se infiltrando nesta vida. Acho que você disse algo como o véu está se rompendo. Também é uma forma de dizer, eu acho. O entendimento geral, sabe, que muitos de nós temos é que estamos vivos por um período muito curto de tempo. E depois de um certo tempo, nós morremos e acabou. É isso que muitas pessoas, sabe, acabam vivendo e experimentando. O que você pode nos dizer sobre de que forma isso está errado e por que está errado? Eu fui professor de filosofia antes de entrar na faculdade de medicina. E a maneira como realmente fiquei interessado na questão da vida após a morte foi através de Platão. Então, isso não é uma questão religiosa para mim. Isso é algo que encontrei no meu trabalho como estudante de filosofia e depois, mais tarde, como professor de filosofia. E mesmo agora, mesmo depois que posteriormente fui para a faculdade de medicina e me tornei psiquiatra. Então, isso acrescentou uma dimensão diferente ao meu trabalho. Sou um cético no sentido, quer dizer, no sentido real da palavra. As pessoas que dizem, eu sou cético em relação a essas experiências de quase morte, acho que é só a química do cérebro. Esse tipo de afirmação é uma autocontradição e mostra que as pessoas que usam esse tipo de declaração são ignorantes. E quero dizer porque elas ignoram a definição da palavra cético. O ceticismo era uma filosofia, ah, ah, uma escola fundada por Pirro, que foi um dos filósofos que foi para a Índia com Alexandre o Grande. E então o movimento cético, que era tanto um processo
espiritual quanto um processo intelectual surgiu após Aristóteles ter codificado a lógica. Pirro conhecia bem a lógica. E o que ele disse foi: se você pensar sobre lógica, pode considerá-la como uma máquina para gerar conclusões a partir de premissas, certo? E então, o que ele disse foi: vamos supor que usamos esse sistema vigorosamente. Nós fazemos todas as perguntas. Nós realmente nos esforçamos e pensamos logicamente. Mas no final, nós nos abstemos de tirar uma conclusão. E isso mostra por que os chamados céticos são ignorantes. Eles nem sequer procuram o significado da palavra. Porque quando você diz, eu sou um cético e acho que a experiência de quase morte é só a química do cérebro, isso é uma autocontradição, certo? Você está dizendo, não tiro conclusões, mas minha conclusão é tal. Essas pessoas são ignorantes e não merecem consideração, certo? O que eu digo é, a realidade é que a lógica que temos em 2025 não é adequada para provar a existência de vida após a morte, onde eu estou como um cético no sentido pirrônico. Eu entendo todas as dificuldades em fazer uma inferência sobre a vida após a morte, e eu falava sobre elas o tempo todo quando ensinava lógica. No ponto em que estou agora, eu desisto. Sempre encontrei uma solução para qualquer situação em minha vida. Porque se você é muito crítico e questiona tudo, então aquilo que resiste mais rigorosamente quando você questiona tudo, você pode ter algum tipo de confiança nisso. Então, onde estou agora é o seguinte: eu desisto. Eu não consigo pensar em uma saída para isso. Então, aparentemente existe uma vida após a morte. Ok, eu não posso tirar essa conclusão, mas sou forçado a isso. Eu desisti. Os pseudocéticos nos dizem, isso é a química do cérebro, e eles deixam completamente de levar em conta que é muito comum que pessoas que presenciam a morte de alguém que não estão doentes ou feridas tenham todas essas experiências que consideramos experiências de quase morte. Os presentes dizem, quando a vovó morreu, eu mesmo saí do meu corpo e subi com ela parte do caminho em direção a essa luz. Ou então dizem, eu vi as aparições dos parentes falecidos da minha avó entrando no quarto para levá-la embora e o quarto se encheu de luz. Há vários casos em que os presentes vivenciaram de forma empática a revisão de vida da pessoa que faleceu. Você passou por isso quando sua mãe faleceu. Enquanto minha mãe estava morrendo, minha percepção era de que o espaço em que eu estava se curvou e ele se alargou na parte de cima e na parte de baixo, e havia um espaço intermediário muito estreito que tendia a girar. Nada disso faz sentido, eu sei, porque as palavras não se encaixam nisso. E eu ouvi minha mãe dizer duas vezes, eu te amo, embora ela não estivesse mexendo a boca. Minha esposa, que estava lá, teve uma experiência. Minha irmã, que estava lá, sentiu a presença do meu pai, que havia falecido 18 meses antes. Mas para mim, não importa que isso tenha acontecido comigo. Sabe o que quero dizer? Sim, aconteceu comigo. Mas o que me impressiona é que isso acontece com tantas pessoas. Agora, em 2025, a realidade é que o único bloqueio em 2025, o único bloqueio ao progresso em direção a uma prova racional da vida após a morte já não é mais lógico. Agora é totalmente psicológico, com isso quero dizer que o motivo pelo qual em 2025 as pessoas não fizeram nenhum progresso em direção a uma compreensão racional da vida após a morte é que elas são intelectualmente preguiçosas. E eu posso provar isso, mas não posso provar para pessoas que são intelectualmente preguiçosas. Agora, o que eu desenvolvi ao longo de muito, muito tempo
Isso é o que eu realmente chamo de um exercício lógico espiritual, onde eu apresento às pessoas os fatos da filosofia grega antiga e fatos sobre a linguagem que usamos. E isso culmina em o mais perto que já chegamos de uma prova racional de uma vida após a morte. E não tem como eu explicar isso em pouco tempo, mas vou explicar para vocês como vocês podem ter acesso ao trabalho, beleza? Mas a crítica clássica sobre a vida após a morte é que a própria noção é incognoscível. Essa é a realidade. Agora, mas eu digo como professor de filosofia que todo tipo de coisa já foi considerada incognoscível. Por exemplo, até o início do século XIX, as nuvens eram consideradas o exemplo máximo do incognoscível, do ininteligível e do efêmero. Mas um único homem, Luke Howard, no início dos anos 1800, que por acaso observou isso durante um período de tempo, escreveu um artigo dizendo: bem, existem 4 tipos delas que você aprendeu na escola primária, certo? O cúmulo, o extrato, o nimbo e assim por diante. Bem, quando Luke Howard publicou esse artigo, qualquer pessoa que tivesse energia suficiente para sair e olhar para o céu podia comprovar isso, podíamos ver por nós mesmos, certo? Então foi uma transformação. Se você voltar antes de mais ou menos meados da década de 1880, todo mundo sabia, entre aspas, que a distância até as estrelas fixas era incognoscível, certo? Então, em 1838, as medições ficaram precisas o suficiente para perceberem que, sabendo que a órbita da Terra ao redor do Sol tem 186 milhões de milhas de diâmetro, que se você fizesse a medição aqui e depois esperasse exatamente 6 meses, poderia medi-la novamente. Haveria uma diferença, e isso é chamado de paralaxe. Eu usei essas duas abordagens para nos colocar em uma situação onde agora podemos provar a vida após a morte. No entanto, essa é a dificuldade que Platão apontou muito bem. Tenho certeza de que vocês já notaram. O que atrai as pessoas para isso são as histórias, o aspecto magnético das experiências de quase morte é que é uma narrativa que prende as pessoas. E como Platão também conhecia essas experiências e outros tipos de experiências que criam narrativas, mas o que ele apontou foi que, mesmo que você tivesse 1 bilhão de relatos experienciais, isso não seria uma prova de uma vida após a morte. O que você acha que será a reação das pessoas cujo único foco nisso é ouvir histórias encantadoras? Qual será a reação delas quando você disser, bem, para realmente entender isso, você precisa passar por um processo racional de seguir uma longa e remota cadeia de argumentos? Elas perdem o interesse, mas por esse motivo há um bloqueio. E o único motivo pelo qual não conseguimos avançar de verdade na investigação racional sobre a vida após a morte é esse problema do conceito narrativo, como eu disse. As pessoas nos Estados Unidos estão muito preguiçosas para pensar hoje em dia. Essa é a realidade. As pessoas não gostam de pensar. No entanto, para aqueles que ainda pensam, existe uma saída. E nós realmente podemos reprogramar nossa mente de tal forma que, quando tivermos uma experiência de quase morte, seremos capazes de encará-la de uma maneira totalmente nova. Já temos milhares e milhares de relatos de experiências de quase morte que são verbalizados através da forma de uma narrativa de viagem. Há milhares desses relatos. Saí do meu corpo, atravessei um túnel, entre outros. Em um futuro não muito distante, teremos outros, um novo conjunto de formas de verbalizar isso, em que as pessoas percebem que esse formato de narrativa de viagem é ininteligível. E é por isso porque pessoas relatam que experiências de quase morte são indescritíveis, certo?
E isso não aconteceu no tempo e não aconteceu no espaço. Só posso dizer que saí do corpo, passei por um túnel até uma luz, encontrei parentes falecidos e vi minha vida diante dos olhos. Voltei ao meu corpo e à vida. Esta é uma narrativa de viagem. Ah, Homer. Não é? Bem, agora só um minuto aqui. Qual é o significado de narrativa de viagem? Não existe tempo e espaço e nem palavras. Agora, eu intervi nessa situação para que, e pelo menos uma vez que eu saiba, anos atrás, um homem fez meu curso sobre como pensar em coisas ininteligíveis, depois teve uma experiência de quase morte e me relatou isso. Ele disse: Ray, enquanto eu estava lá, minha mente voltou ao seu seminário e percebi que não se pode compreender como aquele mundo está conectado a este mundo a menos que leve em conta o eixo da ininteligibilidade. Fico feliz em dizer que estamos à beira de um avanço na investigação racional da vida após a morte, mas isso não será aceitável para as pessoas que agora fazem parte do que chamo de establishment da vida após a morte. A parapsicologia está cheia de pessoas maravilhosas, doces, de bom coração, que eu amo muito e que simplesmente não são bons pensadores analíticos. Conheço muitas pessoas que não são bons pensadores analíticos, mas ainda assim as amo. Ok, mas parapsicologia e seu alter ego, no chamado movimento cético, que na verdade é um movimento da sociedade humanista. As pessoas que se autodenominam céticas, na verdade, são humanistas. Essa é a religião delas. O humanismo é uma religião para pessoas que não são religiosas, basicamente. Estamos à beira de uma grande descoberta aqui, pessoal, mas isso vai deixar muita gente do movimento da vida após a morte para trás, porque o que eles querem é apenas ouvir histórias maravilhosas. Eu já ouvi milhares dessas histórias e mal posso esperar para ouvir a próxima, certo? Mas ouvir histórias não vai bastar. Se o seu objetivo genuíno é obter esclarecimento racional sobre a vida após a morte, você pode fazer isso facilmente. Será necessário, pois isso exige que as pessoas reflitam sobre coisas que costumam achar entediantes e simplesmente não vão querer ouvir isso. E os Estados Unidos agora estão totalmente presos e absorvidos pela realização de desejos ou gratificação instantânea, certo? Se você segue o modelo de gratificação instantânea na vida, nunca vai conseguir ter uma compreensão racional sobre a vida após a morte. No entanto, se você realmente estiver disposto a sentar e pensar sobre isso, pode chegar a um ponto em que, existe uma maneira totalmente nova de enxergar isso. Qual é essa descoberta? Como seria para nós ter acesso a uma forma totalmente diferente de entender o que acontece quando morremos? Bem, como eu disse aqui, isso leva tempo. Mas hoje mesmo, na verdade, por coincidência, meu filho Sam, que é doutorado em linguística espanhola, terminou de digitar o manuscrito. Então, eu tenho um manuscrito chamado Swan Song e já está disponível. E para aqueles que quiserem doar um pouco para que eu possa enviar o manuscrito, então vocês poderão ler por conta própria. E eu estou procurando refutação. Veja, não é como se eu estivesse tentando começar uma nova religião ou uma nova ideologia. A experiência mais engraçada que aconteceu comigo em toda a minha carreira foi que o pessoal da inteligência soube disso por meio de um amigo meu que trabalhava com eles. Foi o Roy Scruggs, ele era o cara que projetou o mecanismo de liberação do Saturno V. Eles me chamaram de volta 3 vezes. Eu não acho que eles cometeriam o mesmo erro de novo e de novo. Então, o que estou dizendo é que isso é real. Muitos de nós estamos dispostos a considerar a possibilidade de que a alma não está contida no corpo físico, certo? A alma tem a capacidade de viajar. Quero dizer, muitas pessoas, você sabe, estão relatando essas coisas nas EQMs sobre as quais ouvimos falar e conversamos com Jeffrey Long. E você sabe, já conhecemos essas histórias. Mas acho que o que nos desperta curiosidade é o que estamos prestes a descobrir em relação à nossa compreensão sobre uma consciência mais ampla.
Sim. Bem, para deixar claro, David Hume, o grande cético, disse que pela mera luz da razão parece difícil provar a imortalidade da alma. E isso foi uma atenuação irônica, não é? E Hume continuou dizendo: alguma nova espécie de lógica é necessária para esse propósito e algumas novas faculdades da mente que possam nos permitir compreender essa lógica. E ele sugeriu que isso era uma impossibilidade. Agora, avançando algumas centenas de anos até o início do século XX, vocês provavelmente já ouviram falar do movimento do positivismo lógico e de A.J. Ayer e outros. E A.J. Ayer destacou em seu brilhante livro sobre isso que ele disse, sabe, faz sentido em nossa linguagem dizer que um homem sobreviveu a uma mudança total de personalidade ou sobreviveu a uma tipo uma perda total de memória, mas ele disse que não faz sentido dizer que um homem sobreviveu à aniquilação do seu corpo. E então, sabe, a dificuldade clássica, quando as pessoas começam a pensar sobre isso, elas percebem que existem dificuldades conceituais aqui. O que eu digo é que desenvolvi uma lógica que você mesmo pode seguir e você pode ver ao final que, de fato, Hume estava correto, mas em sua afirmação de que a mente, do jeito que a temos, não serve para isso. Mas ele estava incorreto na implicação de que, portanto, isso é impossível. Então, o que eu diria é: eu resolvi o problema de Hume e desenvolvi uma nova lógica. E, aliás, isso não está baseado na vida após a morte. Essa nova lógica foi recebida de forma muito impactante por pessoas que estão, em primeiro lugar, no ramo da publicidade, pessoas que estão na divisão de estudos literários, pessoas que estão nos negócios e pessoas que trabalham na área de inteligência. Mas o trabalho que apresentei ganhou destaque nesse meio. Mas em um mundo onde o objetivo é ouvir histórias mais maravilhosas e inspiradoras, isso não vai pegar. Mas para aqueles que fizerem isso, vai funcionar. Gostaria de saber se você pode nos falar sobre isso. Estou pronunciando corretamente? O psicomanteu? Sim, Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre o design desse experimento, que realmente buscava ecoar o quê? Na verdade, nós conversamos com Brian Muraresco, que estudou bastante os clássicos e a relação deles com vida após a morte. Se você morrer antes de morrer, viverá para sempre, certo? O que, sabe, foi fascinante por vários motivos. Mas eu queria saber se você pode falar um pouco para a gente sobre o design desse experimento e o que significa tentar colocar as pessoas em um estado onde elas ficam mais suscetíveis, né, a conseguir atravessar esse véu. sim, sim. E, de novo, né, a única maneira de abordar isso é começar dizendo o seguinte: a única maneira de entender isso é olhando para a filosofia grega. Porque, veja, a realidade é que o sistema de raciocínio que estamos usando agora, enquanto conversamos, veio dos filósofos gregos. Essa é a realidade. É algo que, você sabe, os americanos do século XXI não têm interesse. E por causa desse fato, eles se privaram completamente de compreender a vida após a morte. Deixe-me explicar. Tem, os filósofos gregos se desenvolveram em um ambiente onde uma instituição comum da Grécia Antiga, que todos os filósofos gregos antigos conheciam, eram chamados de oráculos dos mortos. Certo? E, na verdade, o homem que você pode considerar como o fundador da lógica dedutiva, Parmênides, foi a pessoa que criou a noção de verdade, certo? Isso parece muito contraintuitivo, mas o que a verdade significa é que ela independe do que qualquer pessoa pense, perceba ou acredite. E essa noção não pode ser compreendida por pessoas em uma sociedade pré-letrada. E o motivo é que o primeiro indício que as pessoas terão de que existem coisas que são verdade, independentemente do que qualquer pessoa perceba, tem a ver com o que chamamos de dedução. Certo? E dedução é
A primeira premissa, Andy é mais alto que Bill. Segunda premissa, Bill é mais alto que Charlie. Conclusão, Andy é mais alto que Charlie. E não faz nenhuma diferença o que qualquer pessoa pensa, percebe ou acredita. Se 1 e 2 são verdadeiros, então 3 é necessariamente verdadeiro. De onde isso veio? Veio do outro lado, através de um oráculo dos mortos. E é tão contraintuitivo, mas qualquer pessoa que queira estudar a filosofia grega antiga vai perceber isso. Certo, agora, esses oráculos dos mortos eram lugares, eles eram instituições subterrâneas, e havia 5 principais. O mais famoso ficava no rio Aqueronte, no canto noroeste da Grécia, mais ou menos abaixo da atual Albânia. E outro famoso ficava no final, na ponta do Peloponeso, lá no Cabo Mataplã. Outros ficavam na Sicília, nas encostas do Monte Etna, mas esses lugares eram lugares sobre os quais você pode ler nos textos antigos. E diz que as pessoas passavam por lá e tinham experiências durante as quais pareciam ver e conversar com seus parentes falecidos. E é por isso que temos lógica. Agora, eu estava fascinado por esses oráculos dos mortos desde o meu primeiro ano na faculdade. E então, em 1985, acho que foi, eu li em uma revista de estudos clássicos um relato de que o mais famoso desses lugares havia sido escavado. E o que eles encontraram lá na câmara subterrânea foi um enorme caldeirão de bronze cercado por uma balaustrada. Quando as pessoas desciam lá, elas ficavam lá por 29 dias. E então elas eram escoltadas para essa câmara de aparições com cerca de 15 metros de comprimento e 5 metros de largura. E no final dela havia um grande caldeirão. Você podia ver marcas de tochas na parede, o que mostra que isso era iluminado na antiguidade por tochas. E então o professor Tocares, que escavou isso, achou que era uma fraude. Ele disse, bem, eles deixavam essas pessoas lá embaixo tempo suficiente para que o que faziam era se esconder no caldeirão e interpretar os papéis do espírito. Mas eu sabia, sabe, isso é irracional. Aliás, não estou contradizendo o doutor Tocares. Depois que terminei meu trabalho, fui até ele e expliquei meu resultado. E eu vi o estalo. Ele percebeu que eu estava certo e me deu outras imagens que mostravam isso. E eu quero enfatizar, em relação a me ajudar a entender melhor a filosofia grega, eu organizei isso. Há uma sala escura com um espelho dentro e é uma sala aconchegante, confortável o suficiente para que as pessoas não sintam claustrofobia. É uma sala escurecida com um espelho na parede, colocado de forma que a pessoa sentada em uma poltrona confortável em frente a ele não veja o próprio reflexo. É como se você estivesse olhando para o infinito e há uma pequena fonte de luz atrás da cadeira, de modo que ela traz luz para o ambiente e se difunde, preenchendo a sala de forma difusa, certo? Para a pessoa sentada nessa situação, parece que ela está olhando para o espaço infinito. Ed Mitchell, que foi o piloto do módulo lunar na Apollo 14, veio até minha casa e disse, Ray, as pessoas pensam que quando pensam no espaço, elas imaginam como se fosse preto e plano, mas não é assim. Ele disse que ao olhar para fora parece haver um brilho, como se estivesse vendo uma mesa coberta de vidro. E esse é o efeito que você quer. Agora, a preparação envolve realmente pensar no ente querido falecido e trazer à tona todas as suas memórias agradáveis e lidar com as dificuldades no relacionamento. Qual era o assunto pendente, entre outros? Então, eu comecei isso com meus alunos de pós-graduação em psicologia, e à medida que a notícia se espalhou sobre isso, aliás, esses eram alunos de pós-graduação e vários deles já eram conselheiros. E à medida que a notícia se espalhou sobre isso, um professor de sociologia, um anestesiologista, um psiquiatra, outros colegas profissionais também se juntaram. Queríamos apenas saber o que acontece, certo?
Vocês não fizeram as pessoas passarem por isso por 29 dias, certo? Não, nós reduzimos para um dia, certo? Mas foi um de cada vez. Os alunos iam até minha casa e passavam o dia inteiro com eles, certo? E era tipo, me conte sobre essa pessoa que morreu e como ela era. Quais são todas as suas boas lembranças? Quais são as coisas, sabe, as pendências e tudo mais? Então, você passa por esse processo e as pessoas chegam a um ponto em que, com o tempo, você meio que sente que elas estão prontas. Então, eu coloco elas nessa sala e digo: relaxe, olhe para o espelho, e daqui a pouco eu volto em cerca de uma hora e meia. Então, eu esperava que se eu fizesse 50 desses, provavelmente conseguiria 5, certo? Porque eu pensava que seria mais ou menos um em cada 10. E com certeza eu pensava que, como essas pessoas entendiam bastante da mente humana, se elas vissem alguma coisa, eu já esperava que dissessem: sim, eu vi uma imagem no espelho. Parecia minha avó, mas era real ou era imaginação? Eu não sei. Em vez disso, era a primeira pessoa. Quem estava lá era um conselheiro de reabilitação de drogas e álcool muito experiente. Se você conhece essa subcultura, essas pessoas são muito centradas. E ela veio ver o marido dela, que havia morrido 18 meses antes. Imagine a minha surpresa quando ela saiu de lá e disse: mas não foi meu marido que apareceu, foi meu pai. E não só ele apareceu no espelho, como saiu do espelho para dentro da sala. Eu já ouvi dezenas de casos assim. O que você está fazendo para isso acontecer? Eu não sei. Eu só estava seguindo o que você sabe, como era a estrutura grega. Tem muita coisa sobre isso que não entendo. E a parte mais surpreendente para mim foi que meu aluno, muito sofisticado, achou que fosse um evento real, não como algo onírico, né? Ou seja, isso se confirma muito bem. Muitas pessoas já replicaram meu estudo de Psychomantion e obtiveram os mesmos resultados. E então, o que estou dizendo é que para alguém se apressar nisso, esperando ter algum tipo de sensação maluca, isso não vai funcionar. Você tem que pensar sobre isso de forma reflexiva e perceber que esse procedimento tem muito a ver com a maneira como você pensa. E que esses filósofos gregos, eles fundaram todo o pensamento ocidental. Isso funciona, mas para realmente fazer isso ganhar vida dentro de você, você precisa ler sobre algumas coisas que a maioria das pessoas acha entediante. E como vocês sabem, eu não sou um parapsicólogo. Por mais doces, gentis, maravilhosas e felizes que essas pessoas sejam, o que elas fazem é assumir certas coisas e não conseguem absorver nada que desafie essas suposições básicas. Duas das coisas mais problemáticas são, em primeiro lugar, o que eu chamo de establishment da vida após a morte, pesquisa psíquica e parapsicologia. Esses são históricos, certo? Na realidade, a investigação racional sobre a vida após a morte começa com os filósofos gregos, isso é inegável. Mas a parapsicologia e a pesquisa psíquica não começam com os gregos, elas começam em 1848 com duas garotinhas estalando os dedos dos pés. Essa é a realidade, e você pode verificar isso por si mesmo. Foi assim que a parapsicologia e a pesquisa psíquica surgiram de uma mania religiosa do século XIX, e eles não sabem nada sobre o Theta e os fundamentos do pensamento ocidental sobre a vida após a morte. E então, a segunda suposição mais problemática que eles fazem é o cientificismo. Quando os médiuns começaram a ficar em voga e essas pessoas começaram a pensar, bem, queremos investigar isso, eles tiveram que colocar a palavra científico nisso, porque naquela época as pessoas já estavam tão, a ciência é o ideal de conhecimento e tudo mais. Eles precisaram usar essa palavra científica. Então, o que temos em parapsicologia e pesquisa psíquica é apenas pseudociência.
E eu provei isso de forma definitiva no meu novo livro. Como deveríamos abordar essas questões? Não dá para culpar as pessoas, todos ficam fascinados. Quero dizer, a história, sabe, do Dr. Hitch e da Viola Horton é uma história incrível. E para muitas pessoas, a gente precisa das histórias e desses detalhes. E eu não estou questionando isso. Estou dizendo sim, as narrativas são fascinantes. Elas mudaram minha vida, mudaram completamente o meu mundo. E você não pode obter qualquer compreensão sobre elas tentando fornecer e tentando impor o método científico nisso. O primeiro e necessário passo é o pensamento conceitual. Cientificismo é a doutrina de que a ciência é o único meio racional de obter conhecimento, certo? Isso está tão enraizado no Ocidente que ninguém percebe, as pessoas simplesmente assumem sem pensar. Quando eu ensinava filosofia, eu ensinava epistemologia. Então, nas primeiras aulas, eu perguntava o que vocês acham que é conhecimento, certo? Depois de algumas aulas, eles chegavam à conclusão de que ciência é conhecimento. E quando você analisa isso no método científico, é o único meio racional de obter conhecimento, certo? Então, eu escrevia isso no quadro. O método científico é o único meio racional de obter conhecimento. E eu perguntava, é isso que vocês acham? Sim, sim. Faço um retângulo em volta da afirmação e pergunto, como você sabe disso? Se você diz que o método científico é o único meio racional de obter conhecimento, e eu sei disso pelo método científico, isso é chamado de raciocínio circular, petição de princípio. É assumir aquilo que você quer provar como verdadeiro. A outra opção é dizer: o método científico é o único meio racional de obter conhecimento. E eu sei disso pela filosofia, ou teoria literária, ou história, ou pelo direito, que isso é uma autocontradição. O cientificismo é um movimento social. Isso não tem nada a ver com pensamento racional, é apenas uma forma de exaltar a ciência como a salvadora da sociedade. A maneira de resolver o problema da vida após a morte não é pela ciência. Em 2025, a questão da vida após a morte é a pergunta mais importante da existência, e ainda não é uma questão científica. Essa é a realidade. Mas você acha que os parapsicólogos e pesquisadores de fenômenos psíquicos vão sair dessa posição? Não, mas eu saí dessa posição. E eu vou desafiar vocês. Tudo bem, então eu digo que fiz um grande avanço na questão da vida após a morte e quero que vocês testem isso. E eu não quero que concordem comigo. Estou dizendo para ler isso e, por favor, se encontrar algum erro, me avise, porque se eu divulgar isso e meus colegas encontrarem um erro nisso, então eu fico mais perto da verdade ao ver meu erro. Por outro lado, se eu mostrar isso para meus colegas e eles não encontrarem nenhum erro, isso me dá algum incentivo de que estou no caminho certo. Além disso, isso abre caminhos totalmente novos para investigar a questão da vida após a morte. Gostaria de voltar um pouco na sua vida. Você é professor de filosofia, você fez seu doutorado. O que te levou a seguir carreira na medicina? Bem, isso é muito interessante. Venho de família de policiais. Meu tio Fairley era o chefe de polícia de uma pequena cidade na Geórgia. E ele, quando Fairley se aposentou depois de 30 anos, um juiz local nos disse que eles tiveram que contratar 3 policiais para substituir Fairley novamente. E então, quando eu era criança, eu andava por aí, meu tio me levava no carro de polícia e eu conhecia muitos policiais. Meu irmão foi policial por 20 anos, um xerife. Então, é isso, e meu filho é médico, ele é médico de medicina prisional em uma prisão. E então é isso, e meu pai trabalhou para o que hoje é a FDAU e nas operações disfarçadas deles. Ele era cirurgião e ajudava eles nas operações secretas. Pessoas em farmácias que estavam dando coisas para os outros e tudo mais. Então, sabe, o trabalho policial está no meu sangue. E sempre fui fascinado por homicídios.
Então, quando eu estive ensinando filosofia, eu realmente adorava e ainda adoro, mas eu tinha 23 anos, acho, quando consegui meu doutorado em filosofia. E o que me motivou a vida inteira foi tentar obter conhecimento. Então eu queria seguir esse caminho. E foi assim que fui para a faculdade de medicina e eu logo nos meus primeiros dias desci até o subsolo e perguntei ao Dr. Chandler, que era o patologista forense lá embaixo. Eu ia a cenas de assassinato e coisas assim. Sou realmente fascinado por homicídios. E esse foi o motivo da mudança. Além disso, também te dá uma visão mais aprofundada, um leque de pensamentos sobre isso, sobre a mente do que apenas a filosofia. Mas eu ainda amo filosofia, não foi nenhum tipo de desestímulo, e posteriormente voltei a ensinar filosofia. Quero dizer, é só que, e eu ainda, sabe, eu simplesmente amo ensinar filosofia. Ouvi você dizer que estava focado em psiquiatria. Psiquiatria, certo? Você acredita na abordagem bioquímica da psiquiatria ou acredita em uma abordagem espiritual? Hoje em dia, existem duas formas de investigar experiências de quase morte. Alguns tentam encontrar áreas no cérebro que, segundo eles, geram essas experiências de quase morte, certo? E o outro método é colocar algum objeto em uma prateleira acima do local onde as pessoas estão sendo ressuscitadas, certo? E esses dois são supostamente os métodos científicos atualmente. A ideia é sim, se eles disserem que as pessoas que saem do corpo durante a ressuscitação veem o pequeno objeto na prateleira ou algo assim. Isso prova que existe vida após a morte? Absolutamente não. Isso não nos aproxima nem um pouco, porque é perfeitamente concebível que você sabe, isso acontece antes do corpo ser aniquilado. Isso não nos dá nenhuma ideia sobre o que pode acontecer depois que o corpo é aniquilado. Então, o que estou dizendo é que a ignorância que permeia o meio da pesquisa sobre vida após a morte, eles não têm ideia de todas essas objeções que foram levantadas na antiguidade. Eles não pensam dessa forma. Então, só estou dizendo que existe uma nova maneira de fazer isso. E não vai ser agradável para as pessoas que estão focadas nesses métodos. Como os parapsicólogos, o que interessa a eles é o método deles. Sabe, o pessoal da parapsicologia e da pesquisa psíquica, a noção deles de vida após a morte é gerada internamente. A noção deles de vida após a morte é uma projeção dos próprios métodos deles. E eu não diria métodos, mas sim pressupostos metodológicos. Mas há uma saída para isso. E estamos à beira dela, mas isso não vai agradar aos parapsicólogos e aos pesquisadores de psicologia. Antes de te liberar, gostaria de saber se você poderia nos contar como vê o seu legado. Você já causou um impacto incrível no mundo, não só em relação às experiências de quase morte, mas também na conversa sobre consciência em geral e sobre a alma. O que você acha que é o seu legado? Se eu apresentar, acho que meu legado será que Raymond Moody será apenas a pessoa que descobriu que a ininteligibilidade é um fenômeno inteligível. An intelligible phenomenon. Em outras palavras, que Raymond Moody não será a pessoa que descobriu a lógica do absurdo. Bem, nós realmente estamos muito, muito gratas por termos conversado com você e mal podemos esperar para contar para todas as nossas amigas de EQM sobre isso. No tempo que tivemos com o Dr. Moody, eu não consegui perguntar para ele sobre algo chamado sonho paralelo. Você sabe o que é um sonho paralelo? Quero dizer, eu posso imaginar. Você e eu já sonhamos igual e acordamos dizendo: Ei, sonhamos a mesma coisa? Isso está acontecendo agora. Para com isso, mas eu vou perguntar, você já Já se beliscou? Se belisque agora. Pare, espere. Acorde. já ouviu falar de pessoas tendo pesadelos ao mesmo tempo? Já ouviu falar de pessoas tendo bons sonhos ao mesmo tempo? Ele fala sobre isso neste livro. Ele foi casado anteriormente e sua ex-esposa, agora eles estão divorciados. Acho que sua esposa estava grávida de 7 meses na época.
Ele teve um pesadelo horrível, um pesadelo muito vívido. E ele viu o bebê deles nascer e estava sem vida. E é um sonho horrível, horrível de se ter. Ela estava muito grávida. Ele se lembrava de ver o médico e de ver tudo acontecer, sabe? Tipo, terrível. Ele acorda, segundo o relato dele. Sua então esposa acordou. Ela tinha acabado de ter, ao mesmo tempo, um sonho paralelo. Ela teve um sonho e veja só. Ela não só descreveu exatamente a mesma coisa, como também descreveu do ponto de vista dela. Ou seja, era como se existisse um momento no tempo ao qual cada uma delas tivesse acesso a partir de sua perspectiva particular, certo? Tipo, estou arrepiada. E no sonho dela, ela estava dando à luz, certo? Então ele estava assistindo ela dar à luz no sonho dele, ela estava dando à luz no sonho dela. No fim, eles perderam o bebê. Agora é uma história muito trágica, mas o que é interessante no que ele comenta e no que eu acho que a gente pensaria, certo? O que é real? O que é a realidade? Eles iam perder o bebê, isso já estava decidido, e então cada um deles sonhou com isso. Isso só ia acontecer depois que eles sonhassem com isso? Quer dizer, imagina só, sonhos criando a realidade. Ele também fala muito sobre sonhos precognitivos. E eu pensei no seu sonho, onde você sonhou com o lugar em Ashland. Existem características que ele diz serem necessárias para determinar se algo é um sonho precognitivo, certo? Então eu estava pensando, se esse sonho paralelo foi precognitivo, ele precisa ser real ou hiperreal. Não é só sonhei isso, mas sim experimentei, vivi e estava lá. Não é tanto uma memória. É mais como um ato de lembrar, né? Muitas vezes, imagens e sons são sobrepostos à realidade comum, então, frequentemente, tem outras sensações acontecendo ao mesmo tempo. O sonho precisa ter uma sensação única, onde normalmente você diria: eu nunca senti nada assim antes. Nunca senti isso antes, é especial e um pouco assustador. Frequentemente, é uma luz branca mística ou um ser espiritual de luz. São essas as coisas. Mas esse lance de sonho paralelo me deixou assustada. Me deixou assustada mesmo. Quase todas as características que você descreveu estavam no meu sonho em Ashland. Era isso que eu estava pensando. Era isso que eu estava pensando. Então eu também estou curiosa. Outra coisa sobre a qual conversamos, e também estou curiosa para saber, sabe, do nosso público, né? Existem pessoas que são mais abertas, suscetíveis a receber informações que não são deste plano. Acho que isso faz parte de algo maior, não? Você pode dizer, essa pessoa é uma hippie, está sempre meditando. Mas isso não deveria ser uma condenação. A ideia é que se você continuamente se coloca em um lugar, certo? Em estado teta, teoricamente você fica mais aberta a isso. Também gosto dessas histórias de pessoas que, andando na rua, começam a canalizar. O que é isso? Como isso funciona? É diferente, sabe? Uma coisa fascinante. Mas essa ideia de que ele ele mesmo, tipo, isso vem do estudo disso? É por causa da compreensão mais profunda dele? É porque ele estudou Platão e entende qual é essa estrutura real de tentar tornar esse véu mais tênue, de atravessar esse véu, sabe? O que me vem à mente são as conversas que ouvimos sobre despertar espiritual e que mudaram há muito tempo. Ele volta e fala sobre Platão e como mudamos nosso modo de pensar, mas muitos dos mestres espirituais, desde que existem textos escritos, falam sobre essa evolução do conhecimento, onde as pessoas estão despertando para seu eu superior ou sua verdadeira natureza. E o fato de que, sabe, estamos presos na ilusão, ou estamos presos no ego, como Jung descreveu, ou estamos presos em uma distração, que pode ser na sociedade moderna com as armadilhas do consumismo, ou pode ser, a distração das redes sociais. Mas existe alguma essência que estamos aqui para descobrir como seres humanos, que é fundamental para a nossa existência. E como acessamos isso? Como sentimos algo na Terra que seja mais do que a busca pelo consumo? E muitos dos relatos de EQMs falam sobre amor, falam sobre conexão, falam sobre sentir um senso maior de unidade. Então, como percebemos o véu ficando mais fino?
Para alguns, começa com a noção de que isso é possível, enquanto outros simplesmente atravessam o véu e depois voltam como guias para dizer: espere um segundo, há algo aqui. A natureza da realidade, sob a perspectiva materialista, é bastante limitada e você está perdendo todo esse mundo interno que você poderia vivenciar. Bem, eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre o caminho do Dr. Moody é que ele começou a partir de uma perspectiva filosófica, o que normalmente você pensaria que não tem nada a ver com o que estamos falando. Na verdade, tem tudo a ver com o que estamos falando, porque na antiguidade, intelectualmente, era aí que as conversas sobre espiritualidade aconteciam. Elas aconteciam nesses domínios. Foi isso que me levou a perguntar ao Dr. Moody sobre o experimento do psicomanteu que ele criou. Ele começou a fazer isso com estudantes de pós-graduação. E sabe, os gregos sabiam que existia vida após a morte, certo? Ou que havia uma maneira de contatar os ancestrais, não é? Muitos curandeiros e terapeutas energéticos fazem regressão a vidas passadas e te conectam com ancestrais, certo? Mas ele pensou, qual seria uma maneira moderna de criar isso em um formato experimental? Então, o que ele fez foi criar, não uma câmara subterrânea como os gregos costumavam fazer, mas ele tentou criar um ambiente escuro, muito simples. Um espaço onde as pessoas se sentariam e, basicamente, ele estava criando um olhar forçado para o nada. Para ele, isso era feito em uma sala escura. Ele posicionava um espelho para que você não se visse, apenas enxergasse a escuridão refletida. Você olhava para o espelho. Acho que Joan Rivers entrou. Celebridades eram atraídas por esse experimento dele. E a esperança dele, sabe, era que talvez ele conseguisse alguma coisa. Ele fez muitas pessoas terem experiências muito profundas. E o interessante é que ele preparou essas pessoas para uma espécie de mini revisão do relacionamento delas com essa pessoa. Então, se você pensar nessas estatísticas sobre as quais estávamos falando, viúvas relatando interações com os maridos em cerca de 19% dos casos, em certas pesquisas e coisas assim, o que significa ter uma conexão emocional realmente profunda com alguém e depois perder essa pessoa, certo? Você a perde desse espaço físico. Como você está conectada a essa pessoa? Já discutimos isso em termos de consciência, até sobre como seu microbioma se mistura com o de quem você convive mais. Vocês meio que fazem parte do mesmo organismo. Se a gente ampliar bastante a visão, é claro que você pode estar mais suscetível a receber informações ou, como alguns diriam, imaginá-las. Então, as estatísticas reais do primeiro estudo que eu queria comentar. 8 de 16 pessoas, ou seja, 50%, viram a pessoa falecida que queriam ver. Uau! E isso é significativo. Ele achava que talvez nenhuma pessoa em 16 visse. O que eu fico me perguntando é: será que você vê uma pessoa falecida que não esperava ver? Vou te dar esse dado também. Além disso, as pessoas podem estar pensando: talvez essas pessoas sejam loucas. Não, eram pessoas mentalmente estáveis, que eram buscadoras, interessadas em consciência. Ele estava usando estudantes de pós-graduação, certo? Algumas pessoas não encontraram quem esperavam, mas considere as associações que o cérebro faz. Elas viram outras pessoas já falecidas. Então vamos apenas manter isso em mente, se estamos abrindo algum portal, certo? Isso não significa que a pessoa que você quer que apareça vai realmente aparecer. Talvez você esteja pensando nisso, mas a mulher com quem ele falou queria ver o marido, porém quem apareceu foi o pai dela, entende? Essa pode ser a frase mais profunda que você já disse nesse podcast. Quando você abre um portal, você não sabe quem vai passar por ele. Você tem que estar ciente do portal que está abrindo. Tenha cuidado. Tome cuidado com o portal que você abre. Mas você gosta de ter um plano, então posso imaginar você sentado, abrindo um portal e dizendo: não, com licença, você não foi quem eu convidei. Algumas pessoas nesse estudo, não lembro se foi cerca de 10%, não viram ninguém naquele momento. Imagine que você vai, passa o dia, o protocolo desse experimento, você senta com ele, toma chá. Você tem um pequeno protótipo, não é um chá alucinógeno. Chá não alucinógeno. Você fala dessa pessoa. Existe todo um protocolo e ele é professor de psicologia. Ele faz tudo isso, certo? Então você está sentada com ele, toma um café da manhã leve e conversam, seguindo todo o protocolo do departamento de psicologia, certo? De como esse estudo está sendo elaborado. Imagine entrar lá após um dia inteiro falando da pessoa falecida que você quer ver, dos problemas e tudo mais.
Imagine não ver nada. Eu ficaria super decepcionada. No entanto, uma certa porcentagem de pessoas, acho que era 10%, viu essa pessoa mais tarde naquele dia em casa. Só relaxando. Bem, as pessoas não tiveram sonhos nem visões, mas tiveram uma experiência. E pode ser tipo, e se você não se sentir confortável naquele quartinho estranho? A doutora Tara Swart falou sobre o marido dela aparecendo ali ao lado da cama. Correto. Isso, na verdade, faz parte da experiência de morte compartilhada que ele comentou com a irmã quando eles estavam vendo a mãe deles morrer. Ele disse que não era como se eles estivessem tendo uma visão. Ele disse que era como se o pai dele tivesse descido do céu e eles estivessem olhando para ele no quarto. E o pai dele disse: "Vamos, querida." Explique brevemente o que é visão de morte compartilhada para quem não conhece. Então, a experiência de morte compartilhada é algo sobre o qual, na verdade, Martha Jo Atkins falou, porque quando você presencia transições, certo, isso é algo que aparentemente acontece. E eu adoro essa ideia. Sabe, a doutora Moody já falou que essas coisas acontecem bastante. As pessoas não sabem lidar com isso, nem o que dizer ou como se expressar. Têm medo de serem chamadas de loucas. Essas coisas estão acontecendo, e desde a invenção da RCP, acho que é por isso que estamos vendo isso com muito mais frequência, porque agora temos esse novo grupo de pessoas que literalmente morreram e foram trazidas de volta. Antes não conseguíamos trazê-las de volta. Correto? Elas partiam após suas visões e sumiam, e nós pedíamos, não vá. Bem, ok, então se eu for fazer esse experimento mental, se isso estiver acontecendo, certo? As experiências de morte compartilhadas são algo a que todos nós temos acesso? Vocês estão todos ao redor da cama de alguém. Quem está partindo? O portal está se abrindo porque eles o estão abrindo? Quem abre o portal para a próxima vida? Essa é a pergunta. Perguntei isso para Martha Jo Atkins no nosso episódio. Lembrando, Martha Jo é doula da morte e já acompanhou mais de 1000 pessoas em sua transição. É uma coisa meio estranha de se orgulhar. Mas sim, e ela descreveu muitos dos padrões que acontecem enquanto as pessoas estão fazendo a transição. E eu equiparo esses padrões ao fato de que pode haver, sabe, um código subjacente que a gente pode identificar para entender. Existem sistemas em ação na vida dos quais geralmente fazemos parte, e assim podemos ver esses padrões como indicadores. Certo? Então, as pessoas estão partindo e, sabe, as pessoas veem visões, às vezes elas veem um ente querido chegando. E ela também falou sobre isso, que existem visões compartilhadas, onde alguém na sala, um filho ou um filho adulto da pessoa que está morrendo. Então imagine que um dos pais está partindo e seus filhos adultos estão lá e eles veem o parceiro falecido, outro dos pais que também já partiu, que já faleceu anteriormente, vindo ajudar a guiar a pessoa em seu leito de morte para o outro lado. E eu perguntei para ela: se um portal se abre, é como um ônibus espiritual. Ok, pessoal, vamos buscar essa pessoa. Precisamos parar neste hospital ou casa de transição. E eu digo, se o portal está se abrindo, você já teve que tomar cuidado com o que mais pode vir? Porque se existem todas essas entidades do outro lado do véu, e o véu é tão fino, e esse momento de alguém em forma física é o ponto em que estão atravessando. Você pode lembrar do filme da Marvel quando aquilo se abre? Toda vez que aquele círculo se abre, alguém aparece que você não está esperando. Ele se abre para uma pessoa e aí o vilão aparece. Alguém mais gosta de ficção científica? Acho que isso acontece em Thor, Ragnarok. Isso acontece em vários, tem alguns filmes dos Vingadores onde algo assim realmente acontece. É tipo uma anomalia, né? Era um seriado britânico de ficção científica. Desculpa, só penso que algo se abre e ninguém sabe o que vai rolar. Lembra a Terra dos Perdidos. Tem uma referência bem antiga ao que estamos falando, mas a pergunta que eu originalmente te fiz foi: o portal está se abrindo? Não ria. O portal está se abrindo por conta própria? Quer dizer, está mesmo? Você pode até me deixar terminar a pergunta. Eu tenho uma resposta. Certo. Então, para mim, a ideia não é tanto que, digamos, a pessoa está partindo e pensa, eu estou abrindo o portal. Não, ela está tendo uma experiência. E não são outras pessoas abrindo o portal, a não ser que alguém do outro lado diga, venha. Para mim, é como um momento. É um momento carregado de energia em que o tempo dessa pessoa em seu corpo físico está chegando ao fim. E essa é a abertura que então permite que outras coisas passem por ela.
Então você chega lá, certo? Você começa a analogia de essa pessoa está abrindo isso? Não, ela faz parte de uma dança. Essa é a relação interconectada entre o corpo físico, o campo da consciência, o outro lado do véu, em que se sabe que a transição do corpo físico está terminando. Portanto, a alma deles deve entrar no ônibus escolar que sabe onde são as paradas. Ele tem seu horário, há alguém do outro lado programando a rota que o ônibus escolar está seguindo. Esta é a versão simulada da vida, mas sim. Bem, pode ser. O que os anjos estão fazendo se não estão programando o ônibus escolar? Aqui está o desafio que eu costumo ter. Está tudo tão perfeito. E quanto às famílias onde as pessoas estão brigando? O casal não se gosta. Ninguém está feliz de estar ali. Essas famílias ficam tipo, Esse é o grande momento, né? A mãe está indo embora e o pai surge para ajudá-la a fazer a travessia. Você pensa, não quero te ver, prefiro ir com outra pessoa. Onde está o primo Jerry? esta é minha piada sobre a Tchecoslováquia. Essa é a piada. A única coisa que Martha Joe disse quando eu perguntei para ela se mais alguma coisa aparece, ela disse que uma vez no centro de parto aconteceu uma coisa. As luzes estavam piscando, as portas se abriram de repente e parecia uma energia estranha, e todo mundo no centro sentiu isso. Eles precisaram ir lá e defumar o local. Claro, tem que defumar. Bem, algo passou por ali que não era para passar. Sabe, estamos falando muito abertamente sobre tudo isso. E eu quero aprofundar um pouco. Podemos aprofundar um pouco? Sim, e estamos falando tão abertamente porque eu realmente acredito que há uma mudança real, não só na nossa comunidade que está interessada nisso, nessas conversas, não só em nós mesmos, que conseguimos falar com tantas pessoas que reuniram essas histórias e normalizaram isso. Mas o que estamos percebendo é que tantas pessoas, quase a maioria, têm algum tipo de história assim em suas famílias, onde talvez não seja com elas, mas com outra pessoa. E existem essas outras experiências sobrenaturais que as pessoas estão tendo e que não têm mais medo de mencionar e conversar sobre elas. Não estou dizendo que descobrimos o mecanismo. Me sinto excluída, como se todos fizessem isso, menos eu. Às vezes você realmente tem isso e fica tipo, Não falo de morte compartilhada. Já estive na sala quando as pessoas morrem. Nada, só chorando. Só esquisitice, tristeza. Quer dizer, meu pai chegou a comentar uma vez, ele falou sobre o dele. Acho que os pais dele. E ele também falou sobre ver minha mãe na idade. Quando ele a conheceu pela primeira vez. First met her. E eu pensei, bem, isso é interessante, mas sem névoa, sem música, nada disso. Tipo, quando você ouve o Dr. Moody falar sobre isso, parece que está acontecendo com todo mundo. Já aconteceu na sua família? você está bem, espera um segundo, você está pintando sua mãe como assustadora. Assustador. Tem coisas assustadoras. Acredita que ela interage com seu pai o tempo todo. Rotineiramente. Você pode estar aqui através dos beija-flores. Através das borboletas, todas essas coisas. Sou um catálogo de todos os episódios disponíveis. Eu penso na Teresa Caputo. E eu penso sobre, sim, a história de depois do acidente do meu irmão, que ela acessa, onde ela fala sobre como o pai do meu pai ajudou a trazer meu irmão de volta da beira da morte, porque meu pai não teria conseguido lidar com isso. E naquele momento, Foi intenso. eu tinha pensado nessa dinâmica por décadas, de todos os ângulos possíveis, e nunca me ocorreu o que poderia estar acontecendo, o apoio que poderia ter estado disponível para o meu pai, para que ele pudesse passar por aquela situação. Eu não faço ideia. E recentemente, há algumas semanas, minha irmã me disse: eu sonhei com o Zaid ontem à noite. Ele veio até mim em um sonho e era como um pilar de apoio. Eu tinha acabado de falar com alguém sobre o episódio com Teresa Caputo e essa pessoa tinha acabado de me contar sobre o Zaid, o pai do meu pai. Minha irmã perguntou se ele já tinha aparecido para mim em um sonho. Contei aquele episódio e ela disse que foi a primeira vez que ele apareceu para ela em um sonho assim. Uau. Então, Quer dizer, então deixa eu, mais uma coisa. Eu comecei a ter contato com a ideia de apoio ancestral através do trabalho de constelação familiar, que é uma extensão da metodologia de Bert Hellinger. Eu não sei.
Foi fundada por Bert Hellinger e foi expandida, mas a noção é esse tipo de terapia que é, você sabe, uma terapia em grupo que não é baseada na fala, ah, faz o véu parecer tão fino. Então, o que isso significa na vida cotidiana se o véu é tão fino, certo? Tipo, podemos pedir esse tipo de apoio. Receber e interpretar isso já é outra questão. Seria uma revolução total na forma como interagimos. Se conseguirmos realmente aprofundar no que isso realmente é, sim, seria uma revolução em como interagimos, na forma como esperamos pelas coisas, no que buscamos. Acho que isso é para quem sente contato constante com essas entidades que os guiam. Pense na Lee Harris. Ele está em contato com esse grupo de entidades que ele sente que está meio que guiando as coisas. Como é isso? E existe um lugar? Acho que essa é a força do que a doutora Moody trouxe para o campo. Existe um espaço para essas coisas coexistirem? Ou a gente precisa ficar isolada e dizer, tem as pessoas que acreditam e depois tem os racionalistas, certo? Não, na verdade existe um lugar onde tudo isso pode, sabe, se misturar. Como eu fui apresentado à constelação familiar, a terapia de constelação foi, na verdade, através de um quiroprata terapeuta corporal que acreditava que você precisava de um certo tipo de cura espiritual ou reequilíbrio para que o corpo mantivesse sua estrutura física. Então você podia ajustar e ajustar e ajustar, mas se não lidasse com isso em um nível da alma, o corpo nunca conseguiria realmente manter um ajuste. Então ela passou a incorporar isso na prática dela. Uau! E você e eu fizemos um exercício uma vez em que olhamos no espelho e fizemos um exercício de teste muscular. Não sei se você vai lembrar quando eu te contar. E eu fiz um exercício de teste muscular com você, onde eu pedi para você dizer no espelho, eu tenho o direito, eu acredito que tenho o direito de me curar. Podemos não fazer isso? Você se lembra disso? Claro. Por que você está assim? Porque é um pouco fora do comum, né? E você tem um pouco de medo de deixar seu lado diferente aparecer. Mas em 2026, à medida que nos aproximamos desse novo ano, enquanto estamos nesse novo ano, nós estamos saindo do armário espiritual, você e eu. Sabe, a gente fala sobre isso com Bruce Lipton, falamos sobre isso em outros episódios. Se você tem uma crença subconsciente ou até mesmo uma crença consciente de que não merece se curar, então as práticas de cura não vão se sustentar. Conte pra gente um pouco sobre isso nessa perspectiva, porque isso se conecta com essa ideia do apoio além do véu. Vou te mostrar como isso se conecta e você pode apoiar a ideia. Se eu não acredito que posso me curar, também não acho que deveria conseguir me curar. Eu tenho o direito de me curar da vergonha, culpa, bagagem ou qualquer coisa que eu esteja carregando. Sim. Então isso pode impedir a mudança física. E na constelação familiar, o que você faz é buscar o apoio dos ancestrais, de pessoas que te conhecem fora desse quadro limitado. Para ajudar você a seguir em frente, lembre-se, o que está carregando talvez nem seja seu, que você faz parte de um sistema familiar maior e herdou esses padrões de crença como um mecanismo de enfrentamento, e você pode devolvê-los. E que você pode honrar sua família vivendo melhor. Você não precisa se sacrificar vivendo em um estado de estresse, ansiedade ou outras aflições. Acho que você descreveu muito bem. É importante deixar claro que, na verdade, não sabemos. Não temos muitas informações sobre o que estamos tentando expressar aqui. Realmente não sabemos. Você é muito cauteloso e acredito que é importante ter cautela sobre o que sabemos e o que não sabemos. A última coisa que vou acrescentar, porém, é que eu vi isso em mim mesmo e em outras pessoas, que há uma mudança fisiológica na força muscular quando as pessoas ajustam essa crença central ou se sentem mais apoiadas. Eu agradeço por isso. Acho que está além do que consigo compreender para os propósitos deste episódio. Eu realmente acho que isso se conecta com essa ideia de, quero dizer, Ellen Langer fala sobre isso, sabe? Essa noção de no que acreditamos, para onde estamos nos ancorando. Sabe, eu sou um pouco mais racionalista, ou como você quiser chamar, em relação a tudo isso. As pessoas também podem construir a narrativa que quiserem. Isso não significa que não seja verdade. Pode ser apenas a própria narrativa e o próprio referencial delas. Mas sim, eu acho que existe espaço para que a gente permita esse tipo de estrutura. Eu não sei se é minha. Eu simplesmente não sei.
Então, acho que a gente deve deixar isso por enquanto. Acho que já estamos bem por aqui. Sinto que já conversamos bastante e já está quase na hora de ir. Você acredita que o inconsciente pode conter crenças e sistemas que nos afetam psicologicamente? Claro. Isso pode afetar nossa tomada de decisões, pode afetar como analisamos uma situação, isso influencia nossas percepções, com certeza. E vou além, essas crenças, sentimentos e pensamentos inconscientes sobre nós mesmos podem ter uma influência física. Sim, isso é verdade. Estamos criando uma conexão aqui, não estamos tão divididos. Podemos começar nossa própria religião agora mesmo com essas coisas como base. Foi uma emoção tão grande poder passar um tempo com o Dr. Moody. E, sabe, enquanto conversávamos com ele, eu ficava pensando em todas as vidas que ele tocou, todas as pessoas que puderam usá-lo como um alicerce de suas experiências para dizer: eu não sou louca. Isso está acontecendo. Existem pessoas que estudaram isso. Existem pessoas que continuam estudando isso. E especialmente dentro do contexto do que conversamos com o Dr. Moody, existe uma estrutura para isso que remonta a milhares de anos. A conversa sobre o que podemos acessar, onde colocamos nossa intenção para que possamos acessar outras coisas. É incrível conversar com ele sobre isso. Eu concordo totalmente. Sabe, Jonathan, enquanto encerramos o ano de 2025, estou refletindo cuidadosamente sobre todos os episódios de EQM que fizemos, todos os episódios que fizemos sobre consciência coletiva, todos os físicos com quem conversamos, todas as histórias individuais que ouvimos. Isso parece uma maneira tão bonita de encerrar o ano, conversando literalmente com a pessoa que colocou tanto disso em evidência em tantos campos diferentes. Já é quase véspera de Natal. Queremos desejar boas festas, um ótimo fim de ano e um ano novo seguro a todos. Voltaremos em 2026 com mais novidades. Há muitos outros temas, tenho várias listas de assuntos que nem tratamos este ano. Vamos aprofundar mais, enquanto isso junte-se a nós no Substack. No Substack, meu perfil é Alex Breakdown, construindo a comunidade Breaker com conteúdos que só lançamos por lá. Feliz Ano Novo, pessoal! Boas festas! E nós vamos, da nossa retrospectiva de 2025 ao colapso que esperamos que você nunca tenha, nos vemos em 2026 na próxima vez. It's YMB Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break